Diz assim: chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E vendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Até aí, toma assento. A ressurreição de Lázaro é, sem dúvida, o ponto de ignição da morte de Jesus. Ali a coisa muda, tudo muda depois dessa ressurreição. É ali que os judeus decidem matar Jesus, né? Os fariseus. Este ponto, ele é propositalmente, ele tem Jesus está no controle do tempo aqui. É impressionante como Jesus está no calendário do Pai. Ele está no controle do tempo. E isso é a prova de que ele vai chegar até Betânia 2 dias atrasado, né? Ele se demora 2 dias ainda no lugar onde ele está, e ele chega quando o mensageiro vai até ele. Lázaro já tinha
morrido, não estava mais doente, embora o mensageiro tinha dito que Lázaro estava doente. Quando você faz a contagem do tempo, você percebe esses detalhes. Mas o que nós estamos diante de um milagre que é algo tremendo, é algo glorioso, né? Esse milagre não é o primeiro milagre de ressurreição registrado na Bíblia, mas igual a esse não há. E a gente vai entender o porquê. A primeira coisa aqui são as questões físicas, que envolviam um corpo depois de 3 dias de morto, né? É interessante que existe um porquê Jesus ele tinha que ressuscitar até o 3º dia, porque havia uma profecia no Salmo, acho que é Salmo 16 ou é 116, que no corpo de Cristo não veria a corrupção, né? E essa corrupção na verdade está se referindo a uma questão física do corpo humano, que após o 3º dia, no 4º dia, é liberado um ácido dentro do corpo humano, quebra-se aquele ácido e aí há uma corrosão, o corpo começa de fato a ser corroído por dentro, né? Então Jesus tinha que ressuscitar até o 3º dia, porque Davi profetiza que ele não veria a corrupção, não veria não teria experiência do corpo corrompido, né? O corpo dele não veria a corrupção. E é por isso também que Jesus vem para ressuscitar Lázaro, não no 3º dia, não no 2º, mas no 4º dia, porque havia uma crença entre os judeus que até o 3º dia a alma de uma pessoa ficava ligada ao corpo. É uma crença, isso não tem base bíblica. Então Jesus estava quebrando todas as crenças ali, toda a esperança, estava arrancando toda a esperança natural, né? Toda a esperança natural na vida dos seus amigos e na vida das pessoas que estavam ali ao redor. Jesus gosta de fazer isso, viu, irmão? Ele gosta de deixar você, não sabe, você olha para a direita, porta fechada, olha para a esquerda, porta fechada, olha para trás, porta fechada, olha para frente, porta fechada, mas quando você olha para o alto, as janelas de Deus estão abertas. Ele faz isso, né? Ele fez isso aqui. Então ele está aqui, você está diante de uma história em que Jesus ele está com controle do tempo. Ele está no controle, mais uma vez, ele está no controle de todas as coisas. Ele controlou o dia, ele controlou o horário, ele controlou a hora que ele chega, ele controlou tudo. Eu pergunto para você, e por que com você não seria diferente? Quem entende agora? Por que com você seria diferente? Né? Então às vezes nós levamos coisas a Deus, situações a Deus, e a gente tem essa expectativa tão baixa que nós vamos ver aqui, né, do que Deus pode fazer. A gente falou sobre isso a semana passada, sobre essa questão de tempo, na cura lá do filho do oficial, do rei, mas a gente está diante de algo muito mais sério, muito mais sério. Então eu quero ir no texto aqui com vocês, para a gente identificar algumas coisas que eu considero que são armadilhas da nossa alma, certo? Armadilhas que tiram a verdadeira fé de dentro de nós, ou que camufla, né, a incredulidade como se fosse uma fé, mas não é uma fé. Então, quando Jesus chega, ele chega já, e o João já bota que são 4 dias que Lázaro tinha morrido. Então, toda a esperança natural, né, fundamentada pela essa tradição de 3 dias, tudo isso já tinha ido embora, já tinha ido para o beleléu, não tinha mais esperança, morreu, acabou, não tem mais jeito. Então quando Marta e Maria, elas se apresentam até Jesus, elas se apresentam dentro dessa perspectiva, entendeu? Já foi. Então o que é que ela está esperando de Jesus? Consolo. Esse é o nosso problema. Às vezes, a gente vai até Deus e a gente já está só em busca de consolo, mas Deus quer te dar vitória. A gente não quer mais, a gente desiste do que realmente é a vitória de fato. A gente desiste, é como se Deus quisesse te abrir uma porta
para você ser vamos dizer assim, um coordenador de um departamento, ou um gerente de um departamento, e você se consola em ser assessor. É como se, é um exemplo bem, né, bem furulento, mas é por aí. Mas o que eu estou falando é que às vezes a gente chega diante de Deus com a expectativa que não é a correta, não é aquilo que Deus quer fazer. Deus quer fazer mais. Quem está entendendo aqui? Mas a gente já chega com a expectativa lá embaixo. Então nós precisamos, irmãos, entender o que é que Deus está propondo. Isso aqui é interessante. O que é que Deus está propondo para você? Nós queremos propor para Deus. A gente se encontra com Deus, a gente chega até a presença, amém? E a gente quer propor para Deus. A gente está com problema, e a gente chega com problema e já chega com a proposta da solução. Mas aqui nessa história você vai entender que Deus, Ele quer propor para você. Então quando Jesus chega para Marta, vamos ver aqui essa questão de Marta. Esse texto é tremendo, é fantástico, esse texto é maravilhoso. E Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedis a Deus, Deus te concederá. Eu não sei o que ela está esperando. Ressurreição que não é aqui. Ela não está esperando Jesus ressuscitar Lázaro. Eu acho que ela estava esperando que Deus trouxesse um consolo para elas, que trouxesse um alento, um sustento, um ânimo, certo? Mas não é ressurreição. Tanto que Jesus vai dizer assim: disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Eu quero que você olhe esse texto na perspectiva da incredulidade, porque esse texto aqui, ele está falando do início ao fim sobre incredulidade. E muitos pregadores aí falam de uma forma errada, dizendo que Jesus chorou por tristeza, porque se compadeceu. Não, e eu vou provar você isso. Eu vou te dizer por que Jesus chorou aqui. Porque aqui nós estamos falando de incredulidade. Desde o início, Jesus chega e Ele está dizendo: olha, teu irmão há de ressuscitar. Olha a resposta de Marta. Olha a resposta de Marta. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último. Ela pega e lança para o futuro. Eu já falei sobre isso aqui. Quantos de nós fazemos isso? A gente camufla a nossa incredulidade com a capa de fé futura. Mas Deus quer fazer agora. Quem entendeu aqui? Eu sei que ela está dizendo assim: eu não estou discordando do Senhor no que Deus vai fazer, eu só estou discordando quando Deus vai fazer. Mas a questão da fé é justamente isso. Fé não é apenas o que, fé é também quando. Porque se você ficar apenas, irmãos, olhando, porque depois, eu sei, eu vou me, vai daqui a 10 anos, Deus tem uma promessa, Deus tem uma promessa. Quantos crentes estão hoje? Quantos morreram com esse discurso e não viram promessa nenhuma acontecer? Então, eu não estou dizendo que você tem que chegar para Deus. Observe bem que isso aqui é uma proposta de Deus. É diferente de você chegar diante de Deus, fazer um pedido e você achar que aquilo tem que acontecer agora. Não é disso que eu estou falando. E esse problema é que gera ansiedade. Você vai lá, propõe, você está propondo. E você está dizendo assim: Deus, eu quero que seja hoje, eu quero que seja hoje. A proposta aí é sua. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando que Jesus está propondo aqui. Jesus disse assim: seu irmão há de ressuscitar. Quem está propondo aqui é Deus. Deus que está propondo. Então nós precisamos estar com nossos ouvidos atentos para aquilo que Deus está propondo para nós. E nós precisamos crer nisso, porque é aí onde os milagres são materializados, irmãos.
Não é quando você propõe, é quando Deus propõe. E é maravilhoso que quando você vai propor, a proposta de Deus é igual à sua. Isso significa que você já está sintonizado com os céus. As pessoas interpretam aquela palavra de Elias: segundo a minha palavra não haverá chuva, nem orvalho em Israel. Mas as pessoas não entendem que lá em Tiago 5, Tiago vai revelar que Elias orou muito antes disso. Ele orou primeiro, ele buscou a Deus e ele recebeu de Deus o comando: vai lá e fala e diz ao rei que segundo a tua palavra não haverá. Mas isso já havia sido proposto pelos céus. O que o céu está propondo para você hoje? É disso que você tem que estar preocupado, e não daquilo que você quer propor para Deus. Não queira fazer coisas, queira fazer aquilo que Deus já está fazendo. Você não é um empresário da fé, você não inicia nada. Nós cristãos, nós não iniciamos nada. Nós simplesmente nos juntamos à jornada de Deus. É Deus quem inicia. É Deus que propõe o que Ele vai fazer na tua vida. Só que hoje as coisas se inverteram. A gente quer propor para Deus. Davi disse assim: eu vou construir um templo. Deus disse assim: você não vai construir não. Você não vai construir. Boa proposta, mas você não vai construir. Quem está me entendendo aqui? Então, a gente precisa entender o que é que Deus está propondo. Então Jesus chega, voltando para o texto, diz: teu irmão há de ressuscitar. Marta joga a vitória lá para, meu Deus, na ressurreição, joga a vitória, diga assim, para o último dia, na ressurreição do último dia. E se tivesse algum dia depois do último, ela ia jogar para algum dia depois do último, e aqui é o último dia, às 23 horas e 59 minutos do último dia. Muitos de nós fazemos isso. Eu estou dizendo porque eu fazia isso, até entender o que é fé. Eu fazia isso o tempo todo. Deus vinha, trazia uma proposta para mim, propunha, trazia a proposta, e eu dizia assim: amém, eu sei o que o Senhor vai fazer, daqui o ano que vem, né? E não sei o que lá, Deus está dizendo assim: não é agora, é hoje. Mas a gente não crê o suficiente. Quando a gente não tem fé suficiente, quando a gente não ama, não entende o amor de Deus suficiente para conosco, a nossa fé ela é enfraquecida. Então foi isso que aconteceu aqui. É interessante que eu estava até assistindo ontem com Gisele, reassistindo, né, a quarta temporada, a terceira temporada de The Chosen, e eles mostram com muita, maestria a amizade que tinha entre a família de Lázaro e Jesus, que eles eram amigos, irmão. Eles eram amigos, e isso torna esse texto muito mais difícil. Torna a verdade desse texto aqui, a verdade revelada nesse texto muito mais difícil, porque está se falando de amigos, e a gente entende também o porquê da dificuldade deles crerem nisso, porque o profeta, ele não tem honra senão na sua própria casa. Ele não tem honra na sua própria casa. Então eles eram muito íntimos, e talvez isso fosse um empecilho, porque a intimidade rouba a honra. Entende? A intimidade rouba a honra. Então talvez a intimidade deles, física ali, não estou falando da intimidade espiritual que nós temos hoje, isso levou realmente a esse estágio de não crer, porque Jesus já tinha feito muitos milagres, já tinha ressuscitado 2 pessoas registradas na Bíblia, porque os milagres foram muito mais do que foi registrado, e João diz isso no final do Evangelho. Então eles já sabiam dos milagres, eles já sabiam, Jesus já tinha andado sobre as águas, feito 2 multiplicações de pães, curado o cego de nascença, 38 anos o aleijado, muitas coisas. Mas aquilo ali era demais, e realmente era demais, mas era demais para quem não conhecia o Cristo.
Eu já falei sobre isso aqui, a pregação, de ter a revelação de Jesus dentro de você. E aí a gente vai ver aqui, aí ele vai dizer assim, aí ele rebate. Eu quero que você entenda aqui que o tom de voz aqui de Jesus já começou a subir. Eu sou, ele está rebatendo aqui, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Ele manda para ela. Você crê nisso? Ele já está aqui já alterado. E a Bíblia vai mostrar isso. Aí ela disse: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E aí ela vai chamar Maria. Aí quando Maria chega, junto com os judeus, que atrai os judeus, certo? Ela diferentemente de Marta, ela se lança aos pés, clamando, e disse: se meu irmão estivesse aqui, o Senhor não teria, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí a Bíblia diz assim: Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com elas vinham, diga comigo, moveu-se, diga moveu-se, muito em espírito, e perturbou-se. Essas duas palavras no grego são especialíssimas. Moveu-se aqui é ficar bravo. A palavra moveu-se aqui no grego é ficar bravo. Perturbar aqui é sair do equilíbrio, sabe? Tipo assim, num bom baianês ele ficou retado. Por quê? Porque os amigos dele não compreenderam ainda que ele era o próprio Deus. Não tinham compreendido a ele quem estava ali diante deles. E ele ficou triste e por isso ele chorou. O texto é claro que ele vai fazer uma oração, dizendo assim: eu sei que o Senhor me ouve, mas eu estou orando por causa deles, porque eles ainda não entenderam quem eu sou. Então quando você olha o contexto e você diz, você entende o porquê, porque ele faz a oração e diz assim: eu sei que o Senhor me ouve, mas eu estou fazendo aqui só por causa deles, para que eles saibam que o Senhor me enviou, porque eles não sabem ainda. Então, se existe uma coisa que deixa Deus triste, é a incredulidade. Se existe uma coisa que você Deus, tanto que incredulidade é pecado, é incredulidade. Quando Deus quer fazer algo em nós, quando Deus quer fazer algo através de nós e nós não cremos, isso deixa Deus triste. Então, o choro de Cristo aqui não é, irmãos, ele é Deus. Como é que Jesus vai se comover se ele já sabia que Lázaro estava morto? Ele já sabia, ele estava no controle de tudo. Aí tem uns pregadores, porque Jesus se comoveu com todo. Não, ele se comoveu pela incredulidade. Pregadores emocionais, né, que ficam pregando uma coisa que não está no texto. Não está escrito isso aqui. Olha só o que ele vai falar, versículo 42. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E essa palavra me enviaste aqui é de Messias, o enviado de Deus, para que eles creiam que eu sou o Messias. Quem está me entendendo aqui? E por quê? Porque os judeus sabiam disso, que quando o Messias chegasse, ele iria ressuscitar muitos mortos. Isso está na Bíblia. Era uma das características do ministério do Messias. Então nós estamos diante de um texto em que Jesus está chorando por causa da incredulidade das pessoas. Ele fez todo o cenário, e quando chegou lá, as pessoas mais próximas dele não entenderam quem ele era. Nós precisamos tomar cuidado com isso. E agora você começa a entender porque Paulo diz que tudo aquilo que ele tinha como ganho, ele reputou como perda para conhecer a Cristo. É muito forte isso, né? Você começa a entender porque Paulo falou isso. Porque não existe, irmãos, nada mais importante na vida de um cristão de conhecer a Jesus, quem de fato é Jesus.
o quão poderoso Ele é, o quão amoroso Ele é, o quão grande Ele é o próprio Deus encarnado. E às vezes a gente chega para Jesus como se Jesus fosse um santo aí, alguma coisa, sabe? Um profeta, alguém que pode quebrar o seu galho. Jesus não veio quebrar, Jesus não foi ali, irmãos, choramingar com Marta e Maria. Ele veio para resolver o problema, Ele veio para dar vitória. Quem está me entendendo aqui? Então Jesus começa a dar palavras duras, porque existe a incredulidade, irmãos, ela precisa ser quebrada. E a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. A penha é o coração empedrado dos homens, um coração de pedra que as pessoas têm, que não creem mais no poder de Deus. É melhor um consolo. Então tem horas que Deus não quer te consolar, Deus quer te dar vitória, meu irmão. Deus não quer dizer assim: meu filho, tome aqui, vem aqui que eu vou te abraçar, eu vou te segurar, é isso mesmo. Tem vezes que é isso mesmo, que você vai ter que passar por aquela perda, que você vai ter que ter aquilo. Mas existem situações que você está esperando uma palavra de alívio, você vai receber, é uma palavra como um martelo na sua cabeça, vai te dar uma martelada na cabeça, no seu coração, vai quebrar esse coração de pedra de você. Quem está me entendendo aqui? Para que você entenda que chegou a hora do teu milagre, chegou a hora da tua vitória. Olha para o irmão e diga assim: é chegada a hora do teu milagre. Ela não estava entendendo que Jesus veio para ressuscitar o irmão delas. Irmão, é muito forte. E às vezes Deus chega diante de você, prepara um cenário todo. Isso aqui é hollywoodiano. Hollywood nem existia ainda, né? Mas é hollywoodiano, um cenário, 4 dias de morte. Jesus preparou tudo, deixou tudo bonitinho, pronto, agora eu vou aparecer, eles vão me celebrar. Aí quando chega, incredulidade. Aí ele fica retado. E não é o que eu digo não, a palavra aqui no grego é bravo, ficar bravo na palavra, bravo no discurso. Então a partir daqui Jesus está, virou um baiano, está arretado. Tanto que ele vai e Marta está ali. Irmãos, a palavra aqui, moveu-se, eu estudei essa palavra, ela é uma palavra muito intensa. Sabe, o cara ficou tipo assim: não é possível um negócio desse. Não é possível que eles dois, que elas não entendam quem eu sou. Aí ele vai fazer uma oração desaforada. Eu estou orando aqui, mas eu não precisava orar. Eu estou fazendo a interpretação da oração. Pai, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor. Tipo assim, eu não precisava orar, mas já que tem aqui um bocado de incrédulo, então eu vou orar, para que eles saibam que tu me enviaste. E a expressão aqui é muito forte. Ai, meu Deus. Porque quando ele vai mandar tirar a pedra, Marta, mais uma vez, vai falar para ele a realidade. Que já cheirava mal, que já era de 4 dias. Deus conhece a tua realidade. Você que está aqui hoje, Deus sabe quais são os seus perrengues. Deus sabe os desafios que estão diante de você. Coisas grandes que você está diante de você, e Deus está dizendo assim: vai que eu sou contigo. Aprendam como eu falei a semana passada, de onde me virá o socorro. Eleva os meus olhos para o monte. Davi sempre... Aprendam com Davi. Vamos aprender com Davi, gente. Declare a realidade, mas depois de declarar a realidade, declare o poder de Deus e a grandeza de Deus na sua vida. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é muito maior do que o teu problema. Ele é muito maior do que esse desafio que você está aí.
esse frio na barriga que você, meu Deus, será que vai? Será que vai? Se é Deus que está propondo, não vai não, já foi, meu irmão. No céu isso já aconteceu. Você só falta entender isso e se mover nele. Aleluia, entender e se mover naquilo que Deus está fazendo. Então Marta vai trazer a Jesus a realidade. Jesus não nega a realidade. Jesus não diz, não, Marta, é de 4 dias, mas ele não está fedendo não, porque eu orei antes. Não, Jesus disse sim. Não tenho dito que se creres verás a glória de Deus. E o que é essa glória que ele está falando? A glória de Deus é uma manifestação de Deus tão terrível que aqueles que a presenciarem não tem como negar de que foi Deus quem fez. E Deus quer fazer isso na sua vida. Eu creio assim, esse é algo meu, que no mínimo uma vez na vida, cada cristão tem de fato um episódio na vida dele que a glória de Deus vem. É algo que vai marcar a vida dele para sempre. Algo improvável, impossível, algo, sabe, que não tem condições nenhuma de ter acontecido, e Deus vem. Eu acredito que no mínimo uma vez na vida, cada cristão recebe, tem a oportunidade de passar por essa experiência. E Jesus está ali diante para fazer algo grandioso. Dá ordem à matéria, para que a matéria se restaure, se regenere. Algo que estava já podre, já tinha virado lama. 4 dias já quase, né? Não é nem tanto, mas já estava podre por dentro. Já estava podre por dentro. Os órgãos já estavam todos decompostos. E Jesus está ali pronto para dar uma ordem, para tudo voltar ao que era antes. Quem está me entendendo aqui? E às vezes você está dizendo assim, está podre, Deus está, Senhor está, não tem mais jeito. Mas se você fizer como Paulo, se você colocar, sabe, se a sua vida a partir de hoje, você colocar como alvo dela, conhecê-la, Jesus, na hora que Deus te propor, quando Deus vier com as propostas dele, você vai se jogar sem contestar, porque você já vai conhecer Jesus. Quem está me entendendo aqui? Você já vai conhecer Jesus. Então quando Jesus manda tirar a pedra, porque este sepulcro ele era lacrado, tinha uma pedra, era um sepulcro de alguém que tinha dinheiro, né? Eles eram uma família rica. As evidências aqui, né? O texto mostra que eles tinham condições. E quando eles mandam tirar a pedra, Marta vai trazer essa informação do que Jesus já sabia. E aí a Bíblia vai dizer que tiraram a pedra. Diga comigo, tiraram a pedra. É interessante que Jesus podia mandar anjos, né, para tirar a pedra aqui. Mas Deus não vai fazer aquilo que é você que tem que fazer, irmão. Não vai. Diga comigo, no milagre existe a parte de Deus, existe a minha parte. Moisés teve que ferir a água. Se ele não ferisse, o mar não iria abrir. Josué teve que dar ordem para os sacerdotes pisarem com a planta dos pés na água do rio, senão não iria se abrir. Quem está me entendendo aqui? Cada um faz sua parte. Você faz a parte que cabe a você fazer. Milagre pode deixar que resolve. Quem entendeu aqui? Quem entendeu aqui? Essas coisas simples Deus vai deixar para você. Pastor, não entendi. Deus não quer que você faça milagres, filho. Quando você estiver diante de uma situação que é totalmente, eu não tenho condições, isso não é para você. Deus já sabe que não é, que você não tem condições. Essa é a parte dele. A parte sua é aquela que você pode fazer, mas que às vezes vai parecer uma loucura. Quem está me entendendo? Às vezes vai te expor, parece que vai te expor uma vergonha. E às vezes a gente não quer isso. Vão me chamar de louco, vão dizer que eu sou maluco, vão tirar essa pedra, vou ficar impuro. Às vezes é uma quebra de um protocolo, é fazer algo que ninguém nunca fez.
Mas é simples. Só que é constrangedor. Só que é desafiador para a alma. E você prende por quê? Porque a cultura que você está inserido diz que aquilo ali não pode ser feito. Que aquilo ali não é legal. Que aquilo ali não é muito bom, não vai ficar bonito para você. A cultura te impõe isso. E é por isso que o evangelho, ele rompe a cultura. Quem está entendendo aqui? Sabe? É jogar sal na panela para curar, na água, para poder curar as fontes. Jogar sal em água para curar a fonte, que negócio é esse? Então, a gente tem que entender que a proposta de Deus vai te fazer sair da sua cultura, sair daquilo que você entende como normal, como comum, mas é algo simples. O impossível, pode deixar que Deus resolve. O impossível deixa com Ele. Deus não está te pedindo para você fazer nada impossível, nada difícil, do ponto de vista humano. São coisas simples. Pode olhar os milagres, todos foram coisas simples que eles tiveram que fazer. O difícil deixa com Deus. O impossível pode deixar com Deus. Deus vai fazer. A mulher disse o que? A viúva lá de Sarepta só tinha um pedacinho de farinha, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Era difícil? Não, era só entregar. Ela não tinha que subir um morro, não tinha que escalar uma montanha, não tinha que ficar 1 hora debaixo da água para poder... Não, era uma coisa simples. Mas aquilo ali era contra a cultura das pessoas. É o último pedaço, é a última coisa. E Deus está dizendo assim: é isso que eu quero que você entenda. Deixa o impossível comigo. O impossível eu faço, o impossível eu resolvo. Quem está entendendo aqui? Quem está pronto para viver esse milagre aqui? Aleluia. Quem está pronto para viver os sobrenaturais de Deus? Entenda isso aqui. Então, quando eles tiram a pedra, preste bastante atenção. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência terrível, né? Eu tive uma vez só. Eu fui num cemitério, e aí o cemitério não estava bem cuidado, e tinha algumas sepulturas abertas, aquele mau cheiro terrível. O vento bateu, meu amigo, quando chegou até mim, meu Deus, eu me segurei. Que é um cheiro forte, irmão. Agora imagine você, 4 dias morto já. Eu estou trazendo a você a experiência, porque a gente lê no texto, imagina o cheiro que bateu. Puf! Os sentidos, o olfato, a visão, dizendo: está morto. Está morto. Seu olfato está morto. Sua visão está morta. Mas uma voz, a voz que criou todas as coisas, pela palavra de Deus, Paulo disse, foram criados os mundos e tudo que nele há. Uma voz foi liberada, e de repente aquele odor some, desaparece em milésimos de segundos. Quando Jesus libera e diz: Lázaro, sai para fora. A primeira coisa que eles sentiram foi não sentir mais o odor, porque não havia mais morto ali dentro. Quem está me entendendo aqui? Eles não, antes de ver Lázaro, eles não sentiram mais o odor. Sabe? Pastor, por que eu estou falando? Porque a voz, ela caminha no vento, assim como o odor caminha no vento. Quem está me entendendo aqui? Sabe? O odor é como aquela notícia ruim. Quem está me entendendo aqui? Que chegou até você. Mas quando a notícia ruim, trazida pelo odor, chegou até aquele povo, Jesus usa o mesmo meio, o vento, para liberar a palavra.
Agora imagine o choque da palavra no vento, as ondas do som caminhando e se chocando com o odor do vento. Imagine isso no mundo espiritual. Imagine que coisa gloriosa acontecendo. Porque as ondas é como aquela água que você bate, né? O som é a mesma coisa. Ele vai propagando. Imagine, enquanto ele encontrava o odor, ele cancelava o odor e vai cancelando o odor. E ele chega no corpo, ele cancela a putrefação da pele. Ele vai chegando e ele vai restaurando todas as coisas. Ei, a palavra liberada da boca de Deus tem poder para a tua vida, para restaurar qualquer coisa. Se Deus liberou algo, entenda isso, já é seu. Viva o milagre de Deus. Viva aquilo que Deus está propondo para você. Viva aquilo que Deus trouxe como verdade para a tua vida. Então, depois daquele dia, irmãos, a glória de Deus veio sobre Betânia. Que as pessoas não iam mais para Betânia para ver apenas a Jesus. Eles iam também para ver Lázaro, o que tinha ressuscitado dentre os mortos. Depois que Deus operar na tua vida, muitas pessoas vão te procurar. Eu estou profetizando aqui. Eles vão querer saber a tua história. Como foi que aconteceu isso? Como você chegou aí? Porque mais uma vez eu quero que você entenda que Deus não te abençoa apenas para te suprir. Deus te abençoa porque Ele quer que você seja um canal de bênção para outras pessoas. Ele quer que você seja, aleluia, o ponto onde a glória dele se manifestou, onde todos vão ver a glória dele, e ninguém vai poder dizer que não foi Deus. Quem quer ser esse ponto de glória aqui? Fique de pé. Fique de pé. Deus quer fazer isso na sua vida hoje. Eu não sei se é enfermidade, eu não sei se é um problema na família, eu não sei se é um desafio que você recebeu, uma proposta, que você está se tremendo, você perdeu o sono, e você foi orar, e Deus já te sinalizou, Deus já te mostrou. Eu já passei por isso também, de receber uma proposta que eu disse que eu fiquei com medo. Eu disse: Deus, eu só vou porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu falei assim mesmo, porque humanamente eu não tinha como aceitar aquilo. Eu disse, foi um desafio profissional. Eu disse: eu só vou porque o Senhor está comigo. Aí eu sei que eu vou dar certo. Eu sei que a coisa vai acontecer. Então às vezes você está diante desses desafios, ou de um grande problema, que toda a cultura, toda a história, tudo aquilo que você conhece, todo o seu imaginário aí já está dizendo que não tem mais solução. Mas Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir sobre essa história, para que você entenda que nada é impossível para Ele, nada é impossível para Deus. Então não seja como Marta ou Maria, mas em nome de Jesus, aceite aquilo que Deus está propondo para você. Abrace e diga: Deus, eu creio, eu sei que é o Senhor, e eu vou me lançar nesse desafio. Eu vou crer nesta cura, eu vou crer nessa restauração, eu vou dar uma segunda chance. Eu creio que o Senhor está nesse negócio, e Deus pode estar falando isso para você hoje. Mas quando você olha para a sua situação, você vê um corpo, você vê um defunto, você vê algo que já está fedendo, que já está em decomposição. É isso que você enxerga. Você não vê mais possibilidade alguma. Você diz: isso aqui nunca havia acontecido em lugar nenhum. Deixa eu te falar, Deus é especialista em fazer coisas que nunca ninguém viu acontecer. Ah, isso aqui nunca aconteceu na empresa, nunca aconteceu num concurso, nunca aconteceu. Pronto, é desse jeito aí que Deus gosta. Vai acontecer com você. Vai ser com você. Quem está recebendo essa palavra aqui? Eu vim hoje gerar fé em você. Você veio atrás hoje de abraço. Eu tenho uma palavra para quebrar esse coração de pedra.
Hoje não tem, hoje o abraço vai ser depois da vitória. Quem está me entendendo aqui? Então, em nome de Jesus, eu estou incitando você a sair disso, dessa cadeira de... A Bíblia diz que Maria estava sentada lá, chorando, sendo consolada por vários judeus. Deus está dizendo: se levante dessa cadeira, se levante deste lugar, saia desta roda de consoladores. Isso aqui é muito desafiador, porque é muito fácil, sabe? Meu Deus, Deus quer fazer coisa grande hoje aqui. É muito fácil você contar a sua dor e chegar pessoas para te abraçar, para te... É confortante. Eu estou falando quando eu perdi meu pai, quando eu perdi minha mãe. É isso, você se conforta, você é aquela coisa, é gostoso. Você sente um negócio dentro de você diferente do amor das pessoas. E às vezes você já está tão... Você já abraçou a derrota, você já abraçou o problema, você já abraçou a doença, e você diz: não tem mais jeito. E você quer que Deus envie pessoas para te abraçar, para estar com você ali, para dizer: isso mesmo. Mas o que Deus me trouxe aqui hoje para falar ou para fazer foi para quebrar a incredulidade que está dentro do teu coração. A palavra que eu trago hoje para você é como um martelo que esmiuça a penha, porque Deus quer operar milagres. Deus quer trazer à existência aquilo que não existe. Ele mandai a série, comandai a série. Deus quer, aleluia, arrancar este câncer de dentro de você. Deus quer arrancar esta dor que não passa, esta dor crônica que não passa. Deus quer restaurar este movimento. Jesus, Deus quer tirar este remédio controlado, essa tarja preta. Deus quer, aleluia, te tirar deste lugar e te levar para um lugar maior.